A ação disciplinar no processo de manter pessoas. É importante retomar que a ação disciplinar ela precisa ser imediata, no sentido de que, se o problema está ocorrendo, não esperemos esse problema ficar ainda maior. Seja imediato, preventivo até mesmo. Antes que o problema ocorra, prevenir, seja através de regras, seja através de conversas, prevenir esse problema através de formações, mas deve ser imediata, consistente, que tenha a ver com o problema que ocorreu, coerente com esse problema, impessoal, no sentido de que aquele gestor, ou o setor de recursos humanos, ou quem chamou a pessoa para fazer essa advertência verbal, ou advertência escrita, enfim, esse processo da ação disciplinar, seja impessoal. Eu não vou aplicar uma disciplina maior, mesmo que o problema tenha sido menos grave, porque eu não gosto daquela pessoa. Eu não tenho afeição por aquela pessoa. Eu gosto da outra. Então, se os problemas ocorrerem com as outras pessoas das quais eu gosto, sequer vai chegar a ter uma advertência verbal, mas com esta pessoa, eu mal espero que ela caia, que ela tenha alguma recaída na empresa, que eu já vou aproveitar esse momento. Cuidado. Professora, mas isso não ocorre. Nós nunca ouvimos falar dessas ocorrências. Eu acho que sim. Eu acho que ouvimos. Mas é preciso pensar na responsabilidade. Por isso deve ser impessoal. O que eu estou analisando não é a pessoa, é o ato que ela fez. E diante do ato, todas as pessoas são iguais. E devem ser olhadas também de maneira igual. E por isso a ação disciplinar precisa seguir os mesmos passos. E deve ser informativa. Informar a pessoa. De repente, ela precisa saber de uma diretriz, de uma regra, que ela ainda não sabia e por isso teve aquela ação, ou então informá-la que ela precisa ser corrigida a partir dessa informação, daquela diretriz que há na empresa. Portanto, quando falamos em manter pessoas, falamos em todo esse processo. Desde o processo de desenvolver as pessoas, desde o processo de mantê-las motivadas na organização empresarial, de administrar conflitos, de desenvolver comunicações, cooperação, proteção, assistência, mas falamos de uma colocação importante, de um conceito importante, que é o conceito de higiene do trabalho. O que significa higiene do trabalho? Higiene nós relacionamos comumente a algo que esteja limpo, cuidado, e significa justamente isso. Higiene do trabalho significa promover um ambiente favorável de trabalho, um ambiente saudável em todos os seus aspectos, e com isso nós mantemos as pessoas. Mas esse ambiente, ele é tanto físico, ele também é um ambiente psicológico. É preciso cuidar com os princípios da ergonomia, muito falada hoje entre os profissionais de saúde, por exemplo, e também cuidar da saúde ocupacional. São questões importantíssimas. Primeiro, o que significa criar um ambiente físico saudável para que as pessoas trabalhem? Significa preocupar-se com a iluminação. A iluminação está adequada para o trabalho que as pessoas vão realizar? Ou não está adequada? O que precisa mudar? A ventilação, assim como se for um ambiente muito frio, cuidar com a climatização do ambiente. Portanto, a ventilação é importantíssima, um ambiente climatizado, um ambiente em que a pessoa se sinta bem para trabalhar. Além disso, além da iluminação, da ventilação, também é importante cuidar da infraestrutura do ambiente em si mesmo, que esteja limpo, que esteja bem cuidado, que as pessoas se sintam bem. Portanto, há várias formas de cuidar do ambiente físico. Mesmo em empresas das mais simples às mais sofisticadas, há várias formas de promover essa temperatura, essa ventilação, essa iluminação. Se não há equipamentos específicos, mas de várias outras maneiras, criar formas para ter um ambiente saudável de trabalho. Além disso, um ambiente psicológico também saudável. Isso é importantíssimo.
Como é que são as relações humanas dentro da empresa? As relações entre as pessoas, entre as equipes. Como é a relação entre a equipe e o seu líder, o seu gestor? Será que ainda temos uma gestão hierárquica, dominadora, autoritária? Ou já temos uma gestão participativa? A própria gestão participativa, a comunicação fluente, isso tudo é importante para um ambiente psicológico. Além disso, é importante garantir na empresa um ambiente em que as pessoas se respeitem. Que problemas como discriminação, como assédio moral, assédio psicológico, que tudo isso seja evitado na empresa. E que se esses problemas ocorrem, que sejam sanados. E por isso um ambiente psicológico saudável, de relações humanas saudáveis. Princípios de ergonomia. Por que são importantes? Principalmente profissionais de saúde, nas empresas, nós enxergamos muito esses princípios de ergonomia. Princípios de postura, ergonomia. Será que a cadeira, a mesa em que a pessoa trabalha, estão adequadas? Estão adequadas ao seu tamanho? Estão adequadas ao trabalho que ela vai realizar? Enfim, precisam estar adequadas. Caso contrário, se a pessoa ficar numa postura que não é cômoda o dia inteiro, essa pessoa pode não produzir muito, não produzir bem. Ou pode também não realizar bem a sua função, não conseguir realizar adequadamente e eficazmente. Por isso é preciso pensar também em materiais, em mesas, cadeiras, materiais que estejam de acordo com esses princípios de ergonomia. Investir também nesse profissional que está na empresa. Então, os princípios de ergonomia são importantíssimos. E a saúde ocupacional. Saúde ocupacional não é só a saúde física, mas a saúde psicológica, mental. Por quê? Porque dessa forma evitamos nas empresas questões como doenças, absenteísmo, afastamento da empresa. Cuidar com isso. À medida que criamos um ambiente cada vez mais favorável dentro das empresas, cada vez mais saudável de relações, também estamos evitando que as pessoas fiquem doentes, estamos evitando que as pessoas entrem em um estresse avançado dentro da empresa e que por isso precisem se afastar, ou que as pessoas faltem demais ao trabalho. Por isso, criar um ambiente saudável, tanto físico como psicológico, cuidando dos princípios de ergonomia, saúde ocupacional, é importantíssimo para que nós possamos manter as pessoas dentro das organizações. Mas nesse sentido é importante perceber que é um papel importante de organizações que pretendem manter pessoas. A partir desse momento nós falamos então de realmente as pessoas terem orgulho da sua organização, uma organização que investe em pessoas. Lembrando desde a primeira aula que nós colocávamos justamente o papel das empresas de não apenas agregar as pessoas, mas investir no capital humano, que é o capital principal das organizações. E por isso que a Venato é muito claro quando nos dá algumas importantes dicas, que eu tenho certeza você já ouviu muito falar dessas dicas, mas são dicas assim simples, práticas, para um ambiente de trabalho saudável, favorável ao desenvolvimento e à manutenção dos talentos nas empresas. Já vamos ver essas dicas.